já há muito tempo eu assumi o compromisso de estar aqui fazendo análises políticas, dando ponto de vista, trazendo notícias para vocês. Às vezes a gente erra, às vezes a gente é criticado. Hoje mesmo, no editorial eu falei, olha, para mim o Nayib Bukele fez aquilo que o Bolsonaro deveria ter feito. E aí eu recebi uns puxões de orelha de vocês, mas olha a diferença de El Salvador com o Brasil, olha a diferença do tamanho. Eu sei, mas foi um ponto de vista que eu coloquei porque eu acho que o cara fez. E aí que sirva de exemplo para o próximo presidente da direita. Mas enfim, o assunto não é esse. A grande questão é, eu estou avisando para vocês que o jogo está virando e que a esquerda está começando a ficar desesperada porque a direita está começando a tomar protagonismo novamente. Eu falei para vocês que, passado quase um ano do governo Lula, eles estão fracos. O STF agora sentiu o primeiro impacto do Congresso Nacional. E aí, eu quero lembrar você o que aconteceu na sexta-feira. Com ele, não é com Lula, não. Com o José Dirceu. O nome forte do governo petista, tá? Então, o José Dirceu, que foi ministro da Casa Civil da primeira gestão do Lula, é um dos pontos chaves ainda do governo petista, ou seja, da esquerda brasileira, pai do Zeca Dirceu. Uma matéria que foi divulgada pelo Guilherme Amaro deixou a gente entender um pouco desse desespero. José Dirceu faz críticas ao governo PT e prevê um tranco da direita. Dirceu fez críticas à suposta falta de debate na legenda e apontou problemas do governo Lula. Homem forte no começo do primeiro mandato de Lula, o ex-ministro da Casa Civil e ex-presidente do PT, José Dirceu, está incomodado com a falta de mobilização e organização do partido. Em um encontro da corrente Avante PT, uma das alas minoritárias e mais à esquerda da legenda de Lula, em São Paulo, na noite de sexta-feira, Dirceu externou crítica ao que tem visto como pontos fracos da sigla e também do governo Lula. Abre aspas para a fala dele. Hoje, o PT é o partido de maior apoio popular, de menor imagem, de melhor imagem, mas o partido não é nem 10% do que deveria ser. Nós temos um problema sério no PT e na esquerda, disse Dirceu. Nosso governo tem problemas de governabilidade, organização, de avaliação de cada ministério. Então o próprio Dirceu já falou, olha, nós estamos com um problema, a governabilidade do governo Lula está péssima, apostava no STF, que já está começando a sentir aqui impactos e reflexos, apostou muito que conseguiria fazer, sabe, uma imagem para o resto do mundo como sendo o Lula o salvador da pátria, não colou. E olha só o que ele fala nesse trecho aqui. Abre aspas. Eu sou da opinião de que nós precisamos nos debruçar sobre o problema do partido. Não vamos tapar o sol com a peneira. Nós não aguentamos o tranco da direita como nós estamos. E a direita vai nos dar um tranco. Nós conhecemos ela. A esse ambiente agora, político, negociação com Arthur Lira, mas não é a realidade. Se nós formos derrotados em 2024, eles vão tomar mais um naco do governo, declarou. Ou seja, vão tomar um tranco da direita. Por quê? Eu trouxe a matéria da Veja no último editorial, onde eu expliquei para vocês que a atuação pífia, vergonhosa, vexatória dos prefeitos de esquerda vão fortalecer muito mais os candidatos de direita. Em 2022, 2020, a esquerda quase não conseguiu eleger ninguém. Foi fraca. E aí, a direita foi mais à frente. O que nós temos que entender agora é que o ponto-chave para a mudança começa agora. E a força do STF, como tinha antes e como teve em 2022, pode ter certeza que eu já não acredito que vai acontecer em 2026, não. Esse é o ponto. Segundo ponto que a gente precisa discutir.
o Congresso Nacional, em especial Rodrigo Pacheco. Eu já tinha colocado essa matéria para vocês, mas eu vou repeti-la. O STF está frente a frente com o Congresso, está tendo um embate ali. E aí, o Rodrigo Pacheco resolveu peitar a briga. E aí, ele colocou agora mais um projeto em votação. E aí, a Tereza Cristina foi convidada para relatar uma PEC que limita o mandato de ministro do STF. O Pacheco não só deu uma resposta para o STF falando: vocês estão achando ruim a PEC que limita as decisões do STF? Beleza. Vocês estão achando ruim isso? Ok. Eu não só vou confrontar vocês com ela, que eu vou colocar outra PEC em votação. A que limita o seu mandato também. É 15 anos. A Tereza Cristina já fala em reduzir para 8, igual os senadores. Apoio total, tem que ser 8 anos. E idade. Se não tiver pelo menos 50 anos, não entra no STF. Bom, concordo. Mas o grande ponto aqui é: eu vou pôr uma bolsonarista para pegar vocês. A Tereza Cristina, que vem do bolsonarismo. Ministra da Agricultura, muito bem cotada. Nem a esquerda bate nela. Por quê? Porque fez um ótimo trabalho. E aí, o ponto agora é que ela provavelmente será a relatora da PEC, que limita os mandatos dos ministros do STF. E aí os ministros não estão gostando nada disso. Ou seja, é uma sequência de, vamos dizer assim, de ações que estão partindo para cima do STF, enfraquecendo o STF. E aí, o Alexandre de Moraes, na última semana, ele ainda acabou de selar mais um problema para o STF. Foi uma fala eivada de empáfia, de ego gigantesco. Quando um advogado, muito respeitoso, perguntou se ele poderia fazer a sustentação oral. Qual foi a resposta do Alexandre de Moraes? Falou que não poderia fazer a sustentação oral, falou que o regimento interno do tribunal não permitia, e aí disse que a OAB poderia fazer uma notinha e que os milhares de inimigos que ele tem poderiam formar aí uns 4.000 twitters, mas tudo bem. Quem manda é o regimento interno do STF. O Felipe Dávila fez aqui uma crítica nesse sentido aqui. Ele, que foi o candidato pelo Partido Novo à presidência da República, o regime interno de um tribunal não vale mais do que a Constituição, ou vale ministro. E aí ele põe a foto aqui do Alexandre de Moraes. E aí ele faz aqui uma outra nota aqui dizendo o seguinte: a OAB vai lançar outra nota contra mim. Falar que eu não gosto de direitos de defesa vai dar mais uns 4.000 tweets dos meus inimigos. Então, vamos fazer, doutor, a festa do Twitter nas redes sociais. E recusou o pedido do advogado. E aí, a OAB Nacional soltou uma nota dizendo que o Alexandre de Moraes viola direitos de defesa, e o OAB Goiás, o presidente da OAB Goiás, foi mais além. Falou que desrespeita a lei, desrespeita a Constituição e que a OAB não vai baixar a cabeça para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Foi um racha gigantesco. O Supremo Tribunal Federal achava que a OAB estava totalmente submissa a ele. Não é bem assim. Tanto é que a OAB resolveu partir para cima do Alexandre de Moraes. Matéria do Terra Brasil Notícias, tarde demais. A OAB vai tentar uma PEC para restringir poderes do regimento interno do STF. Ou seja, o Congresso quer restringir os poderes do STF. A OAB vai restringir mais poderes ainda do STF, negociando com o Senado. Agora convenhamos, nessa briga, nessa queda de braço, o Congresso já está no conflito com o STF. A OAB vai fazer pressão. E aí serão milhares. No Brasil tem mais de 1 milhão de advogados pressionando para que o regimento interno do STF não seja superior
ao direito de defesa dos advogados. Você acha que os deputados e senadores vão ouvir quem? O STF, que já está em rota de colisão, ou mais de 1 milhão de advogados pressionando para ter direitos? É lógico que os advogados vão ganhar essa queda de braço. E aí, eu estava conversando até com um presidente de uma seccional, amigo meu de Minas Gerais, e ele falou o seguinte: olha, há até a possibilidade dos advogados da OAB já articular, aproveitar essa mesma PEC que foi aprovada limitando poderes do STF, e lá na Câmara dos Deputados colocar uma emenda nela e dentro dessa emenda colocar a limitação também do regimento interno do STF. Meu amigo, se isso acontecer, vai ser um golpe muito duro no STF. E aí, um grupo pequeno de advogados resolveu entoar o coro e o canto a favor do STF. O Congresso não pode mudar regras internas do STF por meio de PEC, apontam especialistas. E aí, a matéria do Conjur que cita como rinha de poderes, né? E fala o seguinte: a proposta de emenda à Constituição de 8 de janeiro, de 8 de 2021, 8 de janeiro, tô com a cabeça lá, que limita as decisões monocráticas e os pedidos de vistas no Supremo Tribunal Federal, não foi votada pelo Senado, mas vai tramitar, né? Então a matéria é um pouco antiga e diz o seguinte: juristas ouvidos pela revista eletrônica Consultor Jurídico consideram que o Congresso não pode definir regras do tipo, pois são próprias do Judiciário. Discordo em número, gênero e grau, discordo veementemente. O poder constitucional de fazer reformas à Constituição é do próprio Congresso Nacional. E aí, o regimento interno do STF não é uma cláusula pétrea. É uma cláusula que o STF pode ter ela modificada através de uma PEC, sim. Então eu discordo veementemente da postura desses advogados que são contrários aqui ao posicionamento de que deve haver a limitação do STF, sim, e já é o posicionamento majoritário, porque o Senado já aprovou. 52 dos 81 senadores votaram, apenas 18 votaram ao contrário. E votaram a contrassenso, diga-se de passagem, por pressão, teve muita pressão. E aí, as movimentações, inclusive manifestações, tá? Segundo o Brasil Sem Medo, e eu vi vários vídeos, um grupo de parlamentares já marcou uma mega manifestação, todos já marcaram presença e estarão na Avenida Paulista, tá? No dia de amanhã, no domingo, às 2 horas da tarde, na Avenida Paulista. Aí já marcaram presença todos os parlamentares. E aí uma série de vídeos está circulando. O Gustavo Gaia fez uma publicação e disse o seguinte: ele sabe que muita gente tem medo. Falou: eu sei que vocês têm medo. E o fato de vocês terem medo é o motivo pelo qual vocês têm que ir às manifestações. Porque se não tivesse medo é que estávamos em uma democracia. O fato de ter medo já mostra que a democracia está violada. E aí, essa é a questão. O Bolsonaro já se manifestou, já deu sua manifestação dizendo que apoia essa situação e que é provável que ele esteja também na Avenida Paulista. Então, é uma mobilização que antes não aconteceria. É uma mobilização que antes não ocorreria. E o motivo dessa manifestação e o motivo dessa mobilização é a morte do Clezão. Então, a morte do Clezão é o estopim para começar aqui uma série de avanços contra abusos do Supremo Tribunal Federal. E aí, se você não viu o editorial onde eu cito o Herzog, que foi uma fala até do Augusto Nunes, eu te aconselho a assistir o editorial onde eu cito o que aconteceu com o caso Herzog. Herzog. Foi onde deu-se o início do fim do regime militar no Brasil. Tá? Então, foi uma morte. E aí, já está sendo comparado o caso Clezão à morte do Herzog aqui. Tá? E aí, quanto a esse caso da morte do Clezão, vamos lá. Eu fiz outro editorial polêmico, muito polêmico. Vocês sabem que eu não tenho preocupações em pôr meu ponto de vista, mesmo que eu vá desagradar alguns. E aí eu falei para vocês que a esquerda abusou, aproveitou do momento para jogar toda a responsabilidade em cima
do André Mendonça. Por quê? Porque o André Mendonça rejeitou um habeas corpus de liberar o Clezão, dizendo que tem uma súmula do STF que essa súmula deveria ser respeitada. E aí eu fiz um vídeo falando que errou o André Mendonça e que o André Mendonça deve ser responsabilizado também, assim como o Alexandre de Moraes, porque o Clezão estava sob a tutela do Estado, tá? Então tem que ter responsabilização, sim, e que erra quem faz defesa de ambos. E aí, para ou confirmar ou negar, algumas pessoas concordaram, a grande maioria concordou comigo, muitas pessoas criticaram, falando que não, que toda a responsabilidade é só do Alexandre de Moraes. Mas aí tem essa matéria aqui do grande Augusto Nunes, que publicou também, que diz o seguinte: André Mendonça perdeu a chance de se tornar uma voz dissidente em favor da vida. E eu quero que você assista, porque as críticas do Augusto Nunes confirmam aquilo que eu tinha dito. Começando pelo fim, ele está dizendo que a palavra de um ministro, a decisão de um ministro é a palavra sagrada. Você não pode contestá-la. E é uma súmula. A súmula, por acaso, deve prevalecer sobre a Constituição, sobre os direitos humanos, sobre a sensatez. Ele perdeu uma grande chance, o André Mendonça, de se transformar numa voz dissidente em favor da vida. Ele virou cúmplice. Cúmplice. Ele poderia alegar que se tratava de um caso diferente, porque estava em risco a vida de uma pessoa, como lembrou bem a Ana. O Clériston tem nome. Clériston da Cunha tem nome. Cidadão brasileiro, tal. Aí entra, bom, primeiro o mudinho do Bolsonaro. Ele decidiu manter na prisão, ele sabia das condições físicas perigosas do preso e encaminhou a decisão dele ao ministro Moraes, que não tinha se manifestado. Então o ministro Moraes está agora dizendo que quem se recusou a tomar providências foi o André Mendonça. Que bom. É bom que seja responsabilizado também, porque todos eles chancelam as decisões do Alexandre de Moraes por medo ou por safadeza mesmo. Pronto. Então isso aqui confirma mais uma vez o ponto de vista que eu defendo. O André Mendonça poderia ter se recorrido ao direito à vida e dito: esse cara vai morrer. Então, olha, Alexandre de Moraes, eu sei que tem a súmula, eu estou dando a liberdade dele aqui. Aí depois você decide aí. Mas não fez. Ou é medo, ou, como diz o Augusto Nunes, talvez seja safadeza mesmo, tá? E por isso que eu repudiei a fala em que defendeu o André Mendonça, eu repudiei o vídeo do Malafaia, e eu ainda concordo com o Augusto Nunes. Bora lá, mais matéria para vocês agora, tá? Matéria do Pleno News. CPI do abuso de autoridade ainda precisa de 19 assinaturas. Faltam 19 assinaturas para que a Comissão Parlamentar de Inquérito, que visa investigar supostos abusos de autoridade praticados por membros do Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral, seja instalada. São necessárias 171 assinaturas. Das 171 assinaturas, 152 deputados assinaram. E o que chamou a atenção aqui é que deputados de partidos da base do governo também assinaram. Ou seja, a pressão está ficando maior, a cobrança está ficando maior e faltam 19 nomes. Será que não será conseguido a instauração da CPI do abuso de autoridade, ou mais conhecida como CPI da Lava Toga? Vamos lembrar que, às vezes, eu critico aqui muito Flávio Bolsonaro, dentre outros. Faltou uma assinatura para a CPI da Lava Toga acontecer, enquanto o Bolsonaro estava no poder. Uma assinatura foi a que faltou. O Flávio Bolsonaro não assinou. Então, essa é a minha grande crítica, tá? E agora, será que vai ter uma mobilização
para que essa CPI aconteça? Será que agora, depois dessa PEC, não dá para ter uma mobilização para a CPI acontecer também no Senado? Pois é, por uma assinatura. Por uma única assinatura. E dizem que hoje o Congresso ainda é mais conservador do que o Congresso de antes. Ainda é mais conservador que o Congresso de antes. Vão conseguir ou não vão conseguir? Esse é o grande ponto. E aí, o motivo principal dessa CPI da Lava Toga é a vida do Clezão. O motivo da manifestação de amanhã é pela vida do Clezão. E aí, presos, matéria do Gazeta do Povo, questionam versão oficial sobre morte de Clériston da Cunha, abandono e maus tratos. Repete muito o caso Herzog aqui, tá? Um relatório da Defensoria Pública do Distrito Federal, divulgado na tarde de quarta-feira, traz uma série de relatos de presos sob a acusação de terem participado dos protestos de 8 de janeiro, que apontam maus tratos e abandonos do poder público. O relatório é da Defensoria Pública. Eu já venho citando para vocês há muito tempo relatórios da Defensoria Pública demonstrando claramente, absolutamente, que haviam abusos, inclusive de direitos humanos, sobre os casos da prisão de 8 de janeiro. O simples fato desse pessoal estar preso já é um abuso de direito. Já é um abuso de direito. Devem estar respondendo ao processo? Sim. Os crimes que são imputados são passíveis? Não. São fora da realidade. São crimes impossíveis de se realizar. Tá? Dentro do direito, nós temos o que nós chamamos de crime impossível. Tá? Imagina o seguinte, você pega um cidadão, um morador aqui de uma cidade de São Paulo, aqui do Brasil, sozinho, sem nada, e aí ele fala, eu vou lá destituir o Donald Trump. Esse cara pode cometer esse crime sozinho, sem arma, sem dinheiro, sem nada? Não. É um crime impossível. Ele não vai ser preso. Da mesma forma, um cidadão fala, não, nós vamos destituir o Lula. Pois é, sem exército, sem forças armadas, os caras são acusados por associação armada, sem ter arma. Associação armada sem ter arma, golpe de Estado sem exército. Pois é, vai saber o que acontece, né? Outra matéria que foi citada pela Damares, do Metrópolis, número de mulheres vítimas de violência é o maior dos últimos 5 anos. Hoje é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Receber a notícia de que a violência contra as mulheres cresceu no Brasil me deixa triste. No governo anterior, trabalhamos muito para enfrentar todas as formas de violência contra as mulheres e olha que tínhamos ainda o grande desafio de que era a pandemia. Fizemos muitas entregas. Desejo que este governo se encontre e consiga entregar políticas públicas que de fato protejam todas as mulheres. Pois é. Esse é um grande ponto, tá? Esse é o grande ponto. Políticas públicas foram feitas, tá? Foram feitas. Aí tem aqueles que falam, mas foi o menor orçamento. Pois é, foi menor orçamento, mas mesmo assim foram menos mulheres vítimas da violência. Ou seja, a questão não é só a quantidade de dinheiro, é a eficiência e a competência. Vamos falar de Cristiano Zanin, tá? Cristiano Zanin, que na minha impressão já tá até um pouquinho mais gordinho depois que assumiu a toga. É impressão minha ou não, tá? Vamos lá. Cristiano Zanin deu uma decisão agora que atinge diretamente os aposentados. Aí eu vou falar direto para vocês que são aposentados. Cristiano Zanin vota por anular acórdão sobre a revisão da vida toda do INSS. Vamos falar sobre isso aqui? Olha só, eu comecei o meu trabalho fazendo a defesa, pautas pró-aposentados e pessoas com deficiência. Essa foi a pauta que eu iniciei. Então, quem me segue há mais tempo sabe muito bem disso. E aí eu falei muito sobre essa questão da revisão da vida toda, que é uma luta antiga. O que acontece? Você trabalhava e você pagava o INSS, você pagava ou a Previdência. E aí, depois que veio o Plano Real, em 94, o governo não conseguiu fazer a transição, ou seja, eles fizeram ali uma manobra, pararam de fazer o cálculo, o que eles preferiram? De 88 para frente, eles falaram o seguinte, olha, nós vamos calcular o que você contribuiu
de 94 para frente. O que você contribuiu antes de 94, antes de entrar o Plano Real, nós vamos ignorar. Ou seja, isso foi uma das maiores sacanagens que já foram feitas com os trabalhadores. Por quê? Porque imagina uma situação, um bancário, e esse aqui é um caso que eu citava muito, um bancário trabalhava e contribuía sobre 11 salários mínimos. Trabalhava e contribuía sobre 11 salários mínimos. Em 97, ou seja, 3 anos depois do Plano Real, ele saiu do banco, sem se aposentar, montou uma empresa, começou a pagar sobre um salário, montou uma empresa e foi trabalhar na iniciativa privada. Na hora de aposentar, 5 ou 6 anos depois, ele aposentou com um salário mínimo. Mas a vida toda ele contribuiu sobre 11 salários. E no final ele aposentou sobre um salário. Quer dizer que o governo roubou grande parte do trabalho dele. E aí, esse voto já tinha sido aprovado, já tinha sido sentenciado. Todo mundo, todo aposentado está esperando o resultado da tal revisão da vida toda. Foi feito um pedido de destaque, o advogado que o Lula indicou agora, que é o Cristiano Zanin, ele deu o voto empatando a situação para que o governo não tenha que pagar, pelo menos por hora, mandou descer de novo esse julgamento para o STJ. Pelo menos é o que diz essa matéria aqui da Band Jornalismo. Eu para ser sincero para vocês, eu parei de acompanhar essas pautas, eu já não estou acompanhando com tanta veemência mais. Mas, pois é, a indicação do Lula vai ferrar aí milhares de aposentados. Pois é, fazer o quê, né? Vamos lá, outra matéria agora para vocês. Governo Novo, tá? O Partido Novo, perdão, lança Eduardo Girão como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Esse, para mim, é o cara, viu? Para mim, ele é um cara que merece todo respeito. Para mim, um dos excelentes senadores da República, que é uma aposta eficiente. Em contrapartida, para quem não gostar do Girão, aqui em São Paulo, tem o Boulos, que você pode votar nele. O Boulos agora vem querendo se aconchegar nos braços dos evangélicos. Boulos começa a pré-campanha em busca de evangélicos. Só consigo lembrar numa coisa. O meme, o golpe tá aí, cai quem quer. Se vocês acham que o Boulos vai defender as pautas evangélicas, as pautas de costume, as pautas conservadoras, vai confiando, tá? Vai confiando. Pois é. Mas Boulos comemorou, por incrível que pareça. Nas pesquisas, Boulos está à frente na cidade de São Paulo. Será que São Paulo vai topar mesmo a candidatura de Boulos, extrema esquerda? Pois é. Vamos ver o que vai dar de resultado final disso aí, né? A gente vai estar acompanhando tudo isso aí, tá bom? Pessoal, deu 27 minutos de editorial, né? Eu ainda queria falar, tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 matérias, não vai dar, tá? Vai ter que ficar para amanhã. Obrigado por tudo, é sempre um prazer estar aqui com vocês e a gente volta. Amanhã a gente vai falar de incêndio no Amapá, Amazônia, a gente vai falar de tudo isso aqui, tem mais coisa, tem uma delação aí do Mauro Cid que eu quero conversar com vocês, tem o Milei, eu tinha preparado isso aqui, ó, os esquerdistas, não, essa aqui eu vou falar com vocês, essa aqui eu preciso, tá? Vou colocar essa matéria aqui. O que tá acontecendo com o Milei, tá? Pessoal, a esquerda tá pirando o cabeção, por quê? Porque falaram, meu Deus, o Milei, ele é um monstro, o louco. Pois é, o que acontece? O Milei entrou e fez tudo aquilo que eu falo que deveria ter sido feito pela gestão Bolsonaro. Ponderou. Ele viu o campo em que estava pisando, acalmou primeiro os ânimos, ganhou uma massa da população. Tá? É isso que está acontecendo. Então a esquerda está desesperada porque achava que o Milei ia ser fácil de bater igual o Bolsonaro, e não foi. Dá uma olhada aqui. Temos visto o Milei fazer gestos de presidente adulto, né? Um presidente responsável que está desarmando o palanque e se tornando chefe de Estado. Ele cumprimentou, por exemplo, de forma especial a sua santidade, o Papa Francisco, a quem durante a campanha ele havia xingado. Ele agradeceu também uma mensagem, uma carta enviada pelo presidente da China. A gente está vendo agora um processo de moderação do Milei, que é uma boa notícia, ou seja, a parte mais histriônica, mais radical, mais
mais canastrona, assim, com promessas impossíveis, aparentemente ele está deixando de lado e está adotando uma postura responsável, pragmática e adulta. Temos... Interessantes são os comentários. Olha só, o Hélio, e também reconheceu o Bolsonaro como chefe de Estado para o dia da sua posse. Andréa Kioné, corretíssimo, postura de chefe de Estado. Aí outra aqui, Fanzoca, torço muito pelo governo deles, mas não bota minha mão no fogo. De qualquer forma, Milei parece estar indo na direção certa. Bom para a Argentina. E essa turma aqui é a turma da esquerda que está comentando. Tá? Então vocês estão vendo que, o Milei vai fazer um bom governo, e se o Milei fizer um bom governo e quebrar essa objeção que a turma da esquerda tem, meu amigo, a direita aqui no Brasil não vai ganhar, ela vai tratorar. Porque se você olhar, a Argentina, um país arrebentado, se Milei fizer um bom trabalho lá, aí vocês estão olhando aqui que o Brasil, em 1 ano de governo, já está indo para o caminho da Argentina. O que o brasileiro vai querer? Ou esquerda. Pois é, o jogo vai virar, tá? O jogo vai virar. Lembra o que o Zé Dirceu disse na primeira matéria desse editorial, tá bom? Obrigado, pessoal, fica com Deus, volto amanhã de manhã com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.